Olá, meu querido irmão, bem-vindo para a nossa reflexão desse 25º domingo do tempo comum, 22 de setembro. Primeira leitura, Sabedoria 2. Os ímpios dizem: armemos ciladas ao justo, vamos condená-lo à morte vergonhosa, né? Para ver se alguém vem ao seu socorro. Depois, a segunda leitura ainda de Tiago. Tiago, então, vai dizer: onde há inveja e rivalidade, aí estão as desordens, porque, por outra parte, a sabedoria que vem do alto é pura, santa, pacífica, modesta. É de onde vêm as guerras e as brigas, as paixões, né? Tudo isso não vem do nosso próprio pecado. Então, Tiago que denuncia a esta luta que está estabelecida entre os homens e dentro dos homens pelo desejo de poder e de prevalecer. E depois Jesus que conduz os discípulos. Também há agora uma nova experiência de um anúncio da sua paixão. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, e 3 dias depois ele ressuscitará. Os discípulos que não compreendem e dão prova disso, porque discutem quem é o maior, acham que ainda esse projeto de Jesus é um projeto de ser grande. Marcos 9, de 30 a 37. E por isso Jesus que usa a criança como um modelo, né? Quem acolher uma criança em meu nome, é a mim que está acolhendo, né? O Senhor que mostra a criança como um modelo. Por quê, meus irmãos? Dentro de nós, por causa do pecado original, está estabelecida a desordem de sermos como deuses. Todos os homens estão encerrados, infelizmente, nesta lei do pecado. Todos os homens pecaram, estão privados da glória de Deus, nos ensina o apóstolo Paulo na carta aos Romanos, né? No capítulo 5. E aí o apóstolo, e na verdade a palavra de Deus hoje vai nos lembrar disso. Em nós está por raiz o pecado. E a raiz do pecado original é aquilo que está presente lá em Gênesis, capítulo 3. A serpente que se aproxima dos nossos primeiros pais e diz: os vossos olhos se abrirão e vocês serão como deuses, né? Então esta ideia de sermos como deuses, um Deus é alguém que não precisa de ninguém, ele se basta, ele é autossuficiente. Esta é a raiz do pecado original. E um Deus é aquele que prevalece sobre os outros porque é maior. Então dentro de nós existe o império do reizinho, como a gente diz, né? Cada um de nós carregamos dentro de nós um desejo de sermos grandes, de prevalecer, de todos os homens. Por isso o ímpio é aquele que arma sempre cilada ao justo, né? Quantas vezes nós podemos também sermos ímpios ao agirmos para prejudicar as pessoas pelo simples fato de querermos ser maiores do que elas? Ou o contrário também, né? Mas saber que quando nós queremos ser justos, ou seja, vivermos a lógica da cruz, de seguir a Jesus, de ser entregue nas mãos dos homens, a ressurreição é a nossa vitória, né? E 3 dias após a morte, se for o caso, nós ressuscitaremos. Ou seja, a morte pode até nos tocar, mas ela não prevalecerá sobre nós, né? Depois, se reconhecemos isso, vamos entender que as guerras, que as desordens, que toda espécie de obra mal vem do nosso coração. Esse é um risco, né? De nós pensarmos que a raiz do pecado são as estruturas. Não, a raiz do mal está no coração do homem, na cobiça, né? Na inveja, naquilo que há dentro do nosso coração e que precisa ser vencido pela nova ordem que Jesus quer estabelecer, pela nova forma de pensar. Por isso, como é que a gente vence a essa presunção, a esse orgulho, nos fazendo como crianças? Ou seja, entrando na humildade, entrando na pequenez, abandonando o nosso coração aos cuidados do Senhor, né? Permitindo que o Senhor nos acolha como Ele mandou que nós acolhêssemos as crianças, permitindo que o nosso coração se torne como um coração de criança. Aqui eu recorro a uma imagem muito bonita, já que estamos próximos, né, do dia de Santa Teresinha do Menino Jesus, estamos aí por entrar na novena dela,
Na verdade, já dentro da novena de Santa Teresinha, do Menino Jesus, dos dias que antecedem a sua festa, Santa Teresinha pensou aquilo que era pequena via. Ela dizia: eu queria ser uma grande pessoa, com grandes dons, mas eu reconheço que eu não sou. É óbvio que ela era, mas a humildade a fazer se sentir sempre pequena e agradar-se das coisas pequenas. Então ela dizia: como eu não sou como as grandes águias. Ela pensava, por exemplo, em Santa Teresa d'Ávila, de quem ela era muito devota, ou de Santa Joana d'Arc, de quem também ela era muito devota, às vezes até se fantasiava de Joana d'Arc, essas grandes santas de um temperamento forte, intenso, de uma decisão que não se arrefecia por nada. Teresinha diz: não, eu tenho uma pequena via, a infância espiritual. Como eu, com as minhas forças, não consigo subir, né, ao mais alto dos céus, eu me comportarei como uma criança, erguerei os meus braços e pedirei a Jesus que me tome em seu colo e Ele me erga. Por isso, Ele será o meu elevador para subir até os céus. Essa confiança absoluta que cada um de nós cristãos temos que ter, não na nossa própria força, não na nossa própria inteligência. Essa confiança absoluta em nós mesmos só tem por raiz a nossa vaidade, o nosso orgulho, mas o abandono nas mãos de Deus, o fazer-se como uma criança para encontrar o reino dos céus. É assim que nós poderemos vencer a raiz que o demônio inoculou de querermos ser deuses do nosso coração pelo pecado original. Que a humildade faça o nosso coração semelhante ao coração de Jesus, que na cruz não quis prevalecer, mas simplesmente disse: Pai, perdoa-lhes. E ainda mais: Pai, em tuas mãos eu entrego, eu abandono o meu espírito. E assim se deu a vitória de Cristo, pela sua humildade extrema na cruz. Deus te abençoe. Santo Domingo.